Another day is dawning, a new song on the air. A brand new hope is forming, adventure take me there. Oi pessoal, nossa, que saudade que eu tava de vocês, né? Acredito que eu tô gravando aqui de novo, né? Acredito que o canal está de volta finalmente e agora não tem mais fim. Vamos fazer nossos encontros semanais aqui no meu canal do YouTube com muitas das séries que eu já vinha fazendo, né? Da série de jornalismo, os vlogs de viagem, mas também muitos outros conteúdos que eu vim preparando para vocês ao longo desse período que eu fiquei mais off, assim, né? Preparando o site, que vocês já devem saber que tá no ar, aurorabello.com.br. Quem não conhece ainda, por favor, me faça uma visita. Lá tem blog também. E ainda os outros conteúdos aqui do canal que eu espero muito que vocês gostem. A gente vai se conhecer cada vez mais, a gente vai estar cada vez mais próximo. E então vamos ao vídeo de hoje, né? O que eu vou falar? Mais um episódio do Minha Vida de Jornalista. E dessa vez eu fiz o seguinte, separei para vocês, fiz uma listinha das 10 principais características que um bom jornalista deve ter. Ou seja, não deixam de ser dicas para ser um bom jornalista. Então vamos lá para a primeira característica de um bom jornalista. Ser curioso, antenado, interessado, tá sempre prestando atenção à volta dele, ao que está acontecendo, porque com certeza muita pauta vem exatamente do seu olhar curioso para o mundo que está ao seu redor. Segunda característica, ser inconformado, questionador. Tem muito a ver com ser curioso também, né? Porque ao ser inconformado e questionador, você vai olhar o que está à tua volta, de repente você vai ver uma situação que é inusitada, diferente, que vai chamar a tua atenção e você vai questionar. Você vai querer saber exatamente o que está acontecendo, por que está acontecendo e quem sabe dali sai um grande assunto jornalístico, né? Por exemplo, já aconteceu comigo de eu estar andando na rua, de repente aí eu vejo aquela aglomeração, vou ver, é um artista famoso. Isso já aconteceu comigo até fora do país, quando eu vi era um artista famoso, mas eu fui lá querer saber, querer perguntar por que tava uma fila enorme dando volta no quarteirão, e aí, entendeu? São coisas, de repente, do dia a dia que vão te trazer vão ser uma fonte de informação e de boa pauta para você como jornalista. Número 3, ouvir todos os lados, ser imparcial. Não interessa o que você está achando daquela situação. O que importa é você mostrar para o público quais são as versões daquele fato. E aí o público vai tirar as conclusões dele. Não é a sua função tirar as conclusões pelo público. Você vai ouvir o lado de quem está acusando, o lado de quem está sendo acusado, ou você vai ouvir as versões diferentes de testemunhas que viram aquela cena. Ou seja, você está ali como um mero informante para o público tirar as suas conclusões. E aí tem uma coisa que muitas pessoas misturam e acabam confundindo, não entendendo qual é a diferença, que a gente entra no número 4 dessa minha lista, que é a isenção. Muita gente confunde isenção com imparcialidade. São coisas que são complementares, mas são diferentes. A isenção é exatamente isso que eu acabei de falar. Você, de repente, quando você está informando um fato para alguém, você vai ouvir os lados e você, assim como o público que está do outro lado, vai tirar suas conclusões. Mas você tem que ser isento e manter a sua opinião para você mesmo. A sua opinião enquanto pessoa fica para você e você é isento, você passa apenas a informação. E está muito ligado à ética também, porque é imprescindível que um jornalista seja ético, passe a informação sem nenhum rabo preso, falando na linguagem do dia a dia, é você não ter nada que te influencie a passar a informação da forma A ou da forma B. Você ser ético é você ser teu compromisso apenas com a informação e com o teu público. Certo? Acho que tá fácil de entender o que é ética, né? A ética faz parte da vida de qualquer pessoa, independente da profissão dela. E a ética no jornalismo, principalmente, enquanto formador de opinião que o jornalista é ainda mais imprescindível. Então vamos ao número 5.
gostar de história de pessoas também, e é gostar de contar e de ouvir histórias, porque o jornalista nada mais é do que um contador de histórias, né? Você ouve fatos e você transmite aquilo para o seu público. Você tem que gostar de pessoas, você vai conhecer pessoas de todos os tipos, de todos os níveis, de todas as crenças, de todas as cores, de todas as raças e enfim. E você gostar disso, dessa relação, já é um ponto muito ganho para você ser um bom jornalista. Ouvir e contar histórias, né? Porque você vai, muitas vezes, a sua pauta vai exigir que você obtenha muita informação e aí você vai ter que ter a capacidade de transformar aquilo numa história jornalística. Então é fundamental que você goste disso. Número 6, ter responsabilidade. Você, como a gente já falou, né, no ponto da imparcialidade e isenção, você é um formador de opinião. Então, tudo que você está transmitindo para o seu público é de extrema importância enquanto formador da opinião, do caráter, dos conceitos, de tudo que o seu público vai estar formando a partir do momento em que você passa aquela informação. Então, a sua responsabilidade é muito grande. E aí vem o item 7, que tem a ver com isso, mas é a responsabilidade social do jornalista. Você está trabalhando a serviço da sociedade. Você é uma pessoa cuja profissão está focada especificamente no outro, na pessoa que vai estar te assistindo, na pessoa que vai estar consumindo a informação que você vai passar. Então a sua responsabilidade social é muito grande. Você tem que saber que você está realmente a serviço do público. Então se o público vai te parar na rua para falar com você, para te dizer, para te denunciar uma situação que está acontecendo, você tem essa responsabilidade social sim, de trazer, de pegar aquela informação que você recebeu e tentar, de repente, conseguir passar para as autoridades, para quem é responsável, que o público está tendo aquela necessidade ou está vivendo aquela situação. Você tem uma responsabilidade social muito grande de ajudar a população a resolver as questões que cabem às autoridades. Você faz esse meio campo e por isso essa responsabilidade social do jornalista é enorme, você tem que estar preparado para isso. Número 8, ser persistente, não ter vergonha. É o que informalmente as pessoas chamam de ser cara de pau mesmo. Porque muitas vezes você vai ter que insistir, muitas vezes você não vai ter resposta na mão, muitas vezes a pessoa vai fugir da pergunta que é central naquela situação. Então você não pode desistir, você tem que mesmo botar a cara e correr atrás para conseguir aquela informação, de repente para conseguir aquela entrevista que é muito importante para a história que você vai contar. E aí às vezes você vai ouvir muito não, às vezes as pessoas vão fugir, às vezes não vai ser fácil, mas você tem que correr atrás, tem que ser persistente, não pode desistir do primeiro não e cruzar os braços e falar a pessoa não quer falar, então acabou a pauta, não tem mais assunto, não tem mais matéria. Não é assim, vai lá, cutuca mesmo, vai correr atrás, porque no final das contas a gente sempre acaba conseguindo. Com persistência a gente sempre acaba conseguindo. 9. Estar sempre pronto para aprender. Eu acho que o jornalista é um eterno estudante, porque ele aprende o tempo inteiro. Ele aprende com a equipe dele, eu, assim, enquanto repórter, puxa, quanta coisa eu já aprendi com os meus cinegrafistas, com produtores, com as pessoas que estão ali à minha volta no dia a dia. Você vai sempre aprender também com o seu entrevistado, com as pessoas que estão diretamente relacionadas à pauta que você está trabalhando, com as inovações tecnológicas que vão acontecendo ao longo do período, e aí você tem que estar sempre pronto, com esse olhar atento e sedento mesmo de informação. Acho que, no fundo, se resume a isso, né? O jornalista, ele é um sedento por informação, então você vai estar sempre aprendendo e você precisa estar disposto a se colocar nessa posição mesmo de alguém que está sempre recebendo informação, não aquele que, eu já sei o suficiente, eu sou bonzão e eu já sei de tudo que eu preciso. Muito pelo contrário, se você tiver essa sede mesmo e essa abertura para sempre aprender, você só tem a crescer, sempre, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Número 10 é você ser um leitor. Porque, primeiro,
antes de mais nada, para você escrever bem, você tem que ler também. Para saber os recursos da língua, para saber os recursos de uma boa escrita, para você saber como ser conciso, coeso, para você passar uma boa informação, ter um bom texto para o público que vai te assistir, você precisa conhecer, né, os recursos de um bom texto. E isso você só faz lendo, e lendo muito, lendo de tudo, lendo jornal, lendo livros, lendo revistas, lendo livros de diferentes tipos, do romance mais mamão com açúcar até o texto mais complexo. Tudo isso vai enriquecer o seu vocabulário, vai trazer fontes de recursos linguísticos mesmo, para que você tenha um bom texto, que você passe a informação para o seu público da melhor forma. Essas são as 10 principais características que eu vejo, assim, que fazem parte do meu dia a dia, fazem parte de quem eu sou, e por isso eu reconheço em mim uma jornalista. De repente você tá ouvindo, né, essas dicas que eu tô dando e tá falando, isso não tem nada a ver comigo. Eu não sou cara de pau, eu tenho vergonha, eu não gosto de ficar questionando muitas coisas. Então você já vê que você, de repente, tem características que podem ser melhor aproveitadas em uma outra profissão. Mas no jornalismo essas características são fundamentais. Óbvio que tem outras. Óbvio que tem outras qualidades suas e características pessoais que vão te encaminhar para diferentes áreas, mas assim, pro bom jornalista, em qualquer área que ele vá, na TV, no rádio, na internet, qualquer coisa que ele faça, em qualquer função que ele vá atuar, ele precisa ter essas características fundamentais. E eu ainda, como eu sou boazinha, vou trazer uma característica que é bônus para vocês, mas que é um dos pilares do jornalista, que é amar o que você faz. Porque eu vou falar pra vocês, o jornalismo muitas vezes não é bem remunerado. Muitas vezes você vai abrir mão de coisas importantes pra você na sua vida pessoal, porque você não tem feriado, você não tem final de semana sempre livre, porque a gente trabalha no fim de semana. Eu sempre brinco com as pessoas que falam, mas você trabalha no fim de semana, feriado. Gente, a notícia não para de acontecer porque é sábado e domingo e é feriado, né? Concordam? Então, assim, o jornalista vai trabalhar, óbvio que tem escala, óbvio que não é sempre, mas você precisa absorver que, assim, você vai abrir mão de momentos importantes em família, de repente uma data de aniversário, uma data, um Natal, um Ano Novo. Quanto Natal e quanto Ano Novo eu já passei trabalhando e não com a minha família. Então, assim, se isso pra você é muito importante, se você não se vê abrindo mão disso, jornalismo não é pra você, porque a gente realmente abstrai. Olha, eu vou falar pra vocês que, assim, no início até é meio difícil, mas depois, com o tempo, eu às vezes até esqueço que é feriado e que eu vou trabalhar. Então, assim, você tá no foco que você ama aquilo, que é aquilo que você quer fazer, se torna mais fácil. Mas você realmente abrir mão do seu feriado, do seu fim de semana e fazer uma coisa que você não gosta, vamos combinar que não faz muito sentido, né? Outras coisas que vão pesar e que vai ser importante você amar o que você faz. Você vai ter hora para entrar e muitas vezes para sair, vai sair quando der. Porque às vezes o caso que você está acompanhando é um caso longo, é um caso que o desfecho vai demorar e você mesmo, enquanto jornalista, enquanto envolvido já naquela situação, você não vai querer abrir mão mesmo daquela sua pauta. Várias vezes eu estava num caso, estava cansada, já morta, sei lá, 15 horas trabalhando naquilo, e aí a minha chefia me oferecia, você quer rendição? Você quer que alguém vá aí pra pegar? E eu falava, não, eu quero continuar aqui, eu vou, eu faço, eu tô aqui, pode deixar comigo que eu dou conta do recado. Então, você mesmo vai querer continuar naquela situação, e aí você não vai abrir mão. Mas para isso você precisa amar o que você faz, porque só o amor faz você abrir mão da sua vida, do seu cansaço, do seu corpo, às vezes implorando alguma coisa, implorando uma comida que às vezes não vai dar tempo, ou às vezes você não vai poder sair daquele lugar onde você tá para comer.
e só o amor mesmo faz valer a pena. O mercado também é difícil, está em constante transformação, as transformações tecnológicas que a gente vem vivendo estão fazendo o jornalismo se movimentar o tempo inteiro, e isso às vezes tira a gente da nossa zona de conforto, tira a gente da nossa estabilidade, mas enfim, a gente tem que saber ter o foco naquilo que a gente quer, e se você sabe que você ama a sua profissão, você vai lutar por aquilo que você quer, independente das circunstâncias que estão à sua volta. Então, por isso é muito importante amar o que você faz. Não tem jeito, para quem tem o sangue corre, quando o sangue corre na veia, o sangue do jornalismo corre na veia, você acaba amando. Assim, é uma coisa que você não se imagina fazendo outra coisa, é o que acontece comigo. Então, eu espero que eu tenha ajudado você que tem dúvidas, vocês que me perguntam sempre, né? Como é que eu faço? Será que é isso mesmo? Será que eu gosto? Espero que eu tenha ajudado com essas dicas e que vocês continuem aqui. Se inscrevam no meu canal, por favor. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam aí, deem um likezinho e comentem, me digam o que vocês acharam, coisas que vocês têm dúvidas que eu posso trazer de conteúdo aqui. E afinal, né, isso aqui é tudo feito pra vocês, por vocês, e é por isso que eu tô aqui. Um beijo grande, que Deus abençoe a todos nós e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Another day is dawning, a new song on the air.